Eu sou o que eu sou, o amado Saint Germain do domínio soberano. Nessa terceira parte dessa série de vídeos em preparação da Altana, eu venho conversar com vocês sobre o tema aberturas. E antes de prosseguirmos, eu quero dizer, como tenho dito em outras egrégoras, de que vocês finalmente chegaram ao destino final. É isso mesmo que vocês ouviram. O Apocalipse está aqui. A Altana Celestial está em pleno curso. Então, permitam-se relaxar nessa experiência. Vocês esperaram durante muito tempo, o que inclui muitas vidas, para que finalmente pudessem ter a oportunidade de visualizar em primeira mão o que o Apocalipse causa a este planeta e os desdobramentos que este trará, independentemente se as pessoas estão preparadas ou não para vivenciar tais desdobramentos. Então é isso, o Apocalipse está aqui. É hora de se permitir, de relaxar nessa experiência. E alguns de vocês irão me dizer como é possível pensar em relaxar justamente agora em que as coisas estão apenas esquentando. Justamente agora que a incerteza paira no ar, pois é desconhecido até mesmo dos mestres ascensos tudo o que as energias da Altana podem trazer para a Terra e para as nossas vidas pessoais. É justamente por isso. É por causa desta incerteza de que se faz ainda mais necessário a sua determinação pessoal, a sua decisão pessoal e de esta ser relaxar. Se antes do Apocalipse eu já falava sobre a necessidade de relaxar, quanto mais agora que estamos no Apocalipse. Muito bem, nós vamos falar sobre o tema de aberturas e antes de falarmos sobre as aberturas, vamos fazer uma abertura como grupo. Vamos, nesse momento, determinar em conjunto, como egrégora, de que esteja presente nesse espaço seguro, que é esta nossa conexão que estamos estabelecendo através desse vídeo, apenas a verdade. E apenas a mais pura verdade. A verdade desinibida, a verdade que não pode ser reprimida, a verdade sem rodeios, a verdade que não tem escrúpulos no que diz respeito a trazer tudo que é parte dela e a trazer isso de maneira clara, de maneira facilmente entendível e de maneira que realmente sirva a sua evolução neste exato momento planetário. Então, vamos intencionar isso juntos. Um segundo pedido que eu quero que você, junto comigo e com todos os outros assistindo, façam nesse momento, é o pedido, é a intenção clara de todas as verdades, todas as informações relevantes
que estejam nas imediações do seu campo de energia, da sua soberania e que estão desejosas de se autoexpressarem. Que agora, durante esse período que passaremos juntos, possam assim fazê-lo. Esse é um fato interessante. Há coisas sobre você e há coisas que são a sua própria energia que estão extremamente desejosas de se comunicar com você e comunicarem a você a existência delas e de que elas estão aqui, nas proximidades, prontas para chegarem a você através dos meios mais propícios ou mais, eu não diria saudáveis, mas mais eficientes para que vocês possam finalmente enxergá-las. Então, obviamente, antecedendo o Apocalipse e após o início do Apocalipse, de maneira ainda mais forte, muitas verdades estão chegando. E essas são aquelas que eu diria que elas têm o seu próprio movimento e movimento suficiente para que elas possam chegar até o ponto de manifestação, aonde você as vislumbra com clareza. Mas há outras verdades que elas estão nas proximidades, mas elas não têm um movimento próprio, por assim dizer. Então você precisa dar um empurrãozinho a elas. Você precisa dar uma pequena mão amiga. Você precisa, por assim dizer, doar um pouco da sua energia para que elas possam dar aquele passo final. O último passo, então, se manifestarem como as outras que já vêm se manifestando e vocês então conseguirem tomar conhecimento delas da maneira como elas desejariam e da maneira como você desejaria. Afinal, é por isso que você está no Apocalipse, não é verdade? Você gostaria de ter um check-up pleno, completo, sem deixar nada passar desapercebido, da totalidade da sua divindade e do que esta produziu nessa atual encarnação. É por isso que você escolheu estar em uma encarnação onde o Apocalipse seria ou está sendo o grande evento planetário. Então, vamos intencionar isso, queridas e belas verdades que estão ao redor, que talvez não tenham encontrado uma maneira direta e imediata de se expressarem como as outras que estão chegando até a mim, façam-se presente nesse exato momento. E o terceiro pedido ou intencionamento conjunto que eu gostaria de fazer com vocês nesta sessão, este é bem curioso, mas extremamente importante, o mais importante dos três, e por isso até colocado na terceira categoria, ou como o terceiro pedido e intenção, porque ele é o cume, ele é a culminação dos outros dois primeiros. Neste momento do Apocalipse, na verdade, mais apercebidamente, ou clamando ainda mais fortemente do que como nunca antes. Pare de olhar para a vida externa. Pare de se apegar à vida externa. Pare até mesmo de achar que há uma vida externa. Pare de se preocupar com o que agora está acontecendo na vida externa. Haveriam outras maneiras de dizer isso, mas eu trago o realçamento dessa necessidade, porque até antes do Apocalipse, você poderia estar quase que mais do que 70% focado na vida externa e reservar aqueles 30% do seu foco consciencial em se manter também conectado com a vida interna, e era naquele espaço de 30% de foco na vida interna que você
mexia as energias que depois vinham e se manifestavam como os eventos dentro da parcela de 70%. Sobre isso eu quero dizer que antes do Apocalipse, antes do início da Autana Celestial, você conseguia estar com um pé em um lado e com um pé no outro lado. Pense que a vida é esses dois oceanos que eles simplesmente se cruzam. Ou vamos falar, podemos até usar um exemplo do Brasil, a vida é como esses dois grandes rios, o Rio Negro e Solimões, que eles se encontram. E você verá que cada rio tem a sua própria coloração, e se você olhar a distância no horizonte, você verá o quão diferentes eles são, mas ainda assim é uma grande única massa de água, cada metade delimitando as suas especificidades, as suas características próprias. Então, pense bem, antes da Autana Celestial, a vida planetária ela era como o Rio Negro e Solimões. Havia muito declaradamente definido o que era a vida externalizada, a vida externa, e havia também, obviamente, muito definido, e Charlie está precisando de um copo de água. Mas Charlie não tem um copo de água, então Charlie tussa para o lado. Charlie foi pego de surpresa pelo barulho do celular. E Charlie está trazendo uma teoria muito boa aqui, de que na verdade ele está acessando que algumas pessoas discordariam disso que eu estava a dizer. Algumas pessoas não viam a vida tão definidamente, de maneira tão definida pela definição que eu agora fiz. Eu vou pedir para o Charlie tirar a internet do seu celular, Charlie, porque você está atrapalhando a palestra de um mestre ascenso. Muito bem, vamos rebobinar aqui. Talvez essa tossida do Charlie represente não só a desconcentração que ele veio a ter na hora que ele ouviu o bip, o barulho do celular de alguém mandando mensagem no WhatsApp dele, como também represente, seja ele também canalizando a energia de vários de vocês que, antes da Autana, estavam desconcentrados o suficiente para perceberem como que isso que eu estava a acabar de falar realmente era a verdade. E isso produziu alguns nós energéticos que foram expressos pela garganta do Charlie com esse pigarro, com essa trava. Mas não vamos devanear com respeito a isso. Vamos voltar. Antes da Autana Celestial, havia de maneira muito definida aquilo que você poderia chamar da vida externa, o mundo externo, o Rio Negro, dentro da nossa ilustração, e a vida interna, o Rio Solimões. Você conseguia ver claramente aonde as energias de um acabavam e as energias do outro começavam, assim como aquela linha que corta os físicos Rio Negro e Solimões, e você vê em qual lado está um, em qual lado está outro. Mas depois do início da Autana Celestial, essas linhas estão ficando borradas. Na verdade, a linha principal que delineava um rio do outro já não existe mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que a vida já não possui mais dois fluxos. O fluxo do externo e o fluxo do interno. Então, a vida externa cada vez mais parecerá como um sonho. E é interessantíssimo falar nesses termos porque antes da Autana Celestial, o que era a vida nesse planeta, senão um sonho muito ruim,
criado por pessoas desconscientes o suficiente para fazerem, então, portanto, escolhas conscientes e, por não conseguirem fazer escolhas conscientes, acabarem criando uma experiência. A Charlie está usando a expressão mequetrefe. Acabarem criando uma experiência onírica bem desagradável, bem atordoante e, na maioria das vezes, bem infernal. Então, é curioso dizermos que agora a vida externa parecerá mais relacionada com uma sensação de se estar sonhando do que qualquer outra coisa, quando a vida nesse planeta sempre foi um sonho. Então, quando eu faço esse comentário, qual é a distinção do sonho que sonhava-se antes da Altana Celestial e do sonho que é sonhado a partir de agora? É que o sonho antes da Altana Celestial, ele acreditava ser um lugar físico. Era parte da experiência desse sonho. Convencer os seus oniriantes, isso quer dizer aqueles que experienciavam o sonho, de que esse sonho é uma localidade física, de que este sonho é um espaço específico e determinado na vasta criação. E agora, depois da Altana, esse sonho planetário, esse planeta Terra, que é um sonho em si, ele está se despindo dessa limitação. De ele precisar de ser aos seus oniriantes, aqueles que o sonham e que estão no sonho, de que isso aqui se resume a um lugar físico, taxativo, e que pode ser falado em termos bem claros e bem subsidiados por fatos e comprovações e provas e assim por diante. Então, o sonho planetário, o sonho que é esta dimensão, agora se liberta dessa definição, sou apenas físico, sou apenas algo material, e isso expande para todos os níveis. As pessoas que usavam artifícios materiais, quer seja comprar coisas para enviar para outros lugares e através dessas coisas coagir populações inteiras, ou as pessoas usarem algo que não é tão físico, mas é algo tão palpável, essa energia que ela parece física, usarem a sua influência pessoal, a sua rede de contatos para mexer pauzinhos aqui e acolá, para conseguirem o que desejam, e a lista é imensa. Essas pessoas, elas terão uma dificuldade imensa de realmente catarem de que as regras do jogo, do sonho planetário estão mudando rapidamente. A cada segundo que nós conversamos. Eu estou trazendo muitas coisas aqui, mas o que eu quero que vocês guardem dessa terceira intenção, dessa terceira determinação que gostaria que fizéssemos em conjunto nesse vídeo é: não olhe para a vida externa. Porque depois do início da Altana, se você ainda continuar a entender a vida dividida em vida externa e vida interna, você agora está forçando que haja uma vida externa, uma vida que está separada e que é a sua própria coisa em relação à vida interna. Então, é como se a partir de agora você quisesse criar algo que o sonho planetário por completo já não está mais criando, porque o que está acontecendo a nível planetário é as linhas sendo borradas entre o externo e o interno. Então, é como se os caminhos estivessem mudando, os caminhos da energia. Antigamente você conseguia estar plenamente fixo na vida externa, sem permitir que houvesse nenhuma interferência do nível intuitivo, do nível búdico, dos muitos níveis espirituais. E quando você queria ter apenas esses, você conseguia se dirigir para eles e também não permitir que a vida externa adentrasse aqueles níveis. E agora já não funciona mais assim. Já não
funcionará mais assim. Isso é ótimo, isto é uma grande libertação. Você agora, se você tem elementos que antigamente eram apenas elementos do mundo externo, ou seja, elementos materiais, aquelas complexidades da vida humana em que às vezes você se vê num beco sem saída e você diz, é isso, não há o que fazer. Agora, esses elementos passam a comunhar, passam a conviver com o seu aspecto ou o seu equivalente ou contraparte do mundo interno, do mundo espiritual, do mundo sutil. Então tudo se libera, tudo começa a acessar as suas muitas outras camadas ou potencialidades, e sobre isso eu estou até mesmo dizendo, ou querendo me referir a objetos, a árvores, a animais, ao reino elemental, praticamente tudo que compreende a percepção deste planeta. Então, vamos fazer uma intenção agora. Você hoje finaliza definitivamente a percepção do fora e do dentro. Você nunca mais caminhará nesta terra dizendo: eis aqui está o meu mundo interno e eis aqui está o meu mundo externo. Essa experiência já está se dando por terminada, mas você faz essa intenção consigo mesmo agora. Os seres humanos desacordados ou profundamente imersos nos jogos de poder, eles não perceberão isso imediatamente. Muitos deles nem perceberão. Eles continuarão jogando os jogos, eles continuarão jogando o jogo da vida humana, da vida física, pelos preceitos anteriores pelos quais este jogo se pautava antes da Utana. E só tomarão feedbacks extremamente desastrosos para si mesmos, mas você sabe melhor. Não existe mais mundo interno e não existe mais mundo externo. Existe o A-Eterno. E eu vou soletrar essa palavra para vocês. A-E-T-H-E-R-N-O. A-Eterno. Talvez alguns de vocês possam até colocar na seção de comentários deste vídeo. Agora não há mais um mundo externo ou interno, há o A-Eterno. A-E-T-H-E-R-N-O. É o A-Eterno. Você só pode se sair bem ou passear bem pelo A-Eterno se a divindade for o que estiver passeando pelo A-Eterno. Apenas a divindade consegue reconhecer o A-Eterno como sendo o A-Eterno. Se você trouxer o humano para o A-Eterno, está tudo bem. Mas se você colocar o humano na direção, na liderança do seu passeio, do seu atravessar pelo A-Eterno, você ficará travado. Você se congestionará em algum espaço desse A-Eterno abstrato. Se você trouxer partes da alma que nós chamamos de aspectos ou fractais confusos e obscuros, você não conseguirá nem caminhar por muito tempo dentro do A-Eterno. Se você só trouxer a alma ela tem estado passeando pelo A-Eterno muito antes do A-Eterno virar uma experiência planetária, mas não traga só a alma, traga o eu sou. Você, por ser uma pessoa espiritual, por ser uma pessoa trabalhando com a sua espiritualidade, nesta e em outras vidas, já vinha fazendo esse passeio guiado pela alma em outras ocasiões, sem ouvir uma possibilidade de nível global de você observar a todos os lugares que você vai, ou em todas as pessoas, essas experienciando aquilo que você já buscava por conta própria. Então, você já está um passo adiante. Você pode trazer o eu sou agora.
o eu sou. Então, vamos fazer essa terceira intenção. Só existe o A eterno. E você se despede da vida externa e da vida interna. Vamos fazer essa intenção juntos. Então nós fizemos esses 3 comprometimentos juntos nesse vídeo. De que nesse espaço seguro, nesse espaço conjunto no qual nós estamos, só possa existir a verdade e a mais pura verdade. O segundo comprometimento foi de que aquelas verdades que estão desejosas de serem expressas, para que você tome conhecimento delas, de que estão nas imediações, mas não possuem energia o suficiente para tanto, possam então receber uma mão amiga sua. E terceiro, o comprometimento de que durante esse vídeo você estará caminhando comigo pelo A eterno. Não veja isso como algo para aplicar na vida externa que já não existe mais, ou algo para aplicar ou se regozijar na vida interna que também já não existe mais. Agora sim, depois desses 3 comprometimentos conjuntos, nós vamos falar sobre aberturas. E com isso, eu, Saint Germain do Domínio Soberano, trago a vocês a primeira de 7 grandes aberturas. Respirem profundamente. Sintam com toda a potência em seu ser o que está prestes a ser comunicado. Aberturas. Em aberturas, nós queremos nos referir ao fato que se tornará cada vez mais inegável ou inexcusável. De que a camada espiritual da vida é a única maneira de realmente trilhar a experiência de existir como um humano num corpo biológico no planeta Terra. Eu quero dizer que as pessoas todas, mais cedo ou mais tarde, a partir de agora, perceberão de que há essa coisa que vocês chamam de espírito, de espiritual. Elas tentarão se excusar ou excusar este fato, dando outros nomes, tentando diminuir essa sensação que começará a ficar prevalecente na população mundial, mas é algo inexcusável. É algo que não poderá ser mais rejeitado. É quase como se eu dissesse que a vida na Terra
ficará cada vez mais espiritual, ficará cada vez mais tangível o espiritual. E por tangível, eu não quero dizer que as pessoas começarão a ficar mais espiritualizadas ou mais grupos espirituais começarão a surgir para satisfazer a demanda de milhões procurando por explicações do que essa coisa a mais que estão a sentir. Pode muito bem ir por esse caminho e até certo sentido assim o será, mas eu falo que será algo tão palpável, o que vocês chamam de camada espiritual da vida, de que será engolfador. E pela palavra engolfador, eu quero me referir será algo que imediatamente mergulhará as pessoas num cerne, numa centralidade aonde elas vislumbram de que a Terra é muitas coisas, apenas não só um local físico, em que elas sentirão muito profundamente de que há muitas mais opções disponíveis, de que elas se aperceberão de que há muito mais acontecendo ao seu redor e está justamente exatamente aqui. E de que talvez está na hora de explorar essas outras possibilidades. Saírem dos loops, saírem das gaiolas de ouro, saírem das gaiolas tecnológicas e sentirem o que paira no ar. É sobre isso que Aberturas diz respeito. Em Aberturas falaremos então de 7 expansões que estão acontecendo em vocês. Quanto maior o seu acesso ao progresso da sua evolução, de maneira mais ampla, vocês sentirão cada uma dessas 7 aberturas. De qualquer maneira, não importa quão rápido esteja indo para você a experienciação dessas aberturas. Se você está nesse vídeo, se você chegou a essa mensagem, está acontecendo nesse exato momento. A abertura sobre a qual falarei primeiro, e não necessariamente ela é a de número 1, é a singularidade da mente. Eu tenho uma outra palavra mais apropriada para esta singularidade, mas falarei em instantes sobre o nome que dou a esta. O que é a singularidade da mente? Primeiro, vocês terão uma noção muito forte de que vocês estão perdendo a memória. Essa sensação será forte. Vocês irão pesquisar e vocês irão tentar se precaver, ver quais são os sinais de Alzheimer e o que precisam fazer, mais atividades físicas ou atividades que exercitam a memória, como passatempos, e também ler mais para que a sua mente não se desfaça e você eventualmente se veja com esse diagnóstico.
queridos que me assistem, esta é a singularidade da mente. A sua mente, ela está sendo puxada para um horizonte de eventos, do qual ela não pode escapar. Conforme ela começa a ser puxada para este horizonte de eventos, ela começa a experienciar um achatamento. É como se ela estivesse sendo afinada, comprimida, até que ela desapareça completamente dentro da singularidade. É o fim da mente racional e o nascimento da mente espiritual a nível planetário no planeta Terra. Essa noção de que você está tendo de que você pode perder a sua mente ou a memória, ou você ter as suas faculdades cognitivas degradadas, um estado degradativo, é uma experiência dessa singularidade engolindo a mente. Você experienciará o já não saber quem se é. Você experienciará não necessariamente a dúvida, mas o questionamento, mais uma vez. Quem sou? O que estou fazendo aqui? Você experienciará o que é tudo isso? Você experienciará essa pergunta. O que é tudo isso? Aonde me encaixo em tudo isso? E você olhará ao redor e não haverá absolutamente nada acontecendo naquilo que vocês chamam da chamada vida externa, mas você sentirá que tem algo palpável a acontecer. Você não consegue dar o nome para isso, você não consegue saber de onde está vindo, mas você sabe, algo está acontecendo. É a singularidade da mente. A mente racional começa a ser progressivamente substituída pela mente espiritual neste planeta. Muitos de vocês, em pontos anteriores do caminho espiritual, tiveram que lidar com essas questões. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Da onde vim? Mas naquelas ocasiões, esse era um processo acionado pela personalidade humana que havia votado experienciar em favor da alma e representando a alma o caminho da iluminação enquanto no planeta Terra. Agora não. Agora há esse vórtice que está avidamente sendo atraído para as pessoas no planeta Terra, que de uma maneira ou de outra disseram definitivamente não à experiência de apenas existirem-se conectados às faculdades de uma mente que executa para elas as funcionalidades da existência de um corpo biológico humano e da experiência humana. E que já vinham se abrindo por um período para experienciarem o existir sem as regras anteriores lhes comprimindo. É a singularidade da mente. Isso é o mesmo que dizer a mente está indo embora. Durante vários anos vocês tiveram que trabalhar para vocês se liberarem das algemas, das garras da mente. Vocês tiveram que produzir esse processo por vontade única e própria. Agora não, agora
isso está acontecendo sem que as pessoas necessariamente tenham que ativar ou desencadear esse processo. E agora, o processo que você talvez artificialmente, se eu fosse dizer, em relação a qual era a regra desse planeta, que você teve que artificialmente ativá-lo, e ele já estava em curso, agora ele é realçado. Aquilo que você já havia posto em movimento, ele é realçado. A mente está indo embora. Ou o que sobrou da sua mente, do processo que você já vinha fazendo, agora vai embora de uma só vez, completamente. Você não conseguirá se identificar com o seu nome, você não conseguirá se identificar mais, até mesmo com o que você faz para viver, ou para fazer dinheiro, ou para continuar pagando as suas contas. Tudo isso parecerá tão desnecessário, tão desinteressante. Haverá uma preguiça em pensar que você realmente é apenas essas coisas, ou está tão associado a essas coisas ao ponto de achar que elas lhe definem ou que lhe definiam. A verdade é que no caminho espiritual antes da Altana, vocês iam se livrando de definições que eram definições chamadas de limitantes, porque elas lhe impediam, ou lhe seguravam, ou lhe controlavam de viver as definições que eram escolhas completamente conscientes e feitas pelo seu coração. Isso é o mesmo que dizer que, em grande parte do caminho espiritual, vocês se liberam daquilo que lhes suprime, que impedem vocês de realizarem o quão grandiosos são e portanto como nada está além do seu alcance. Ou seja, nada é inalcançável para você. Mas agora o jogo muda. Tudo que seja uma definição, mesmo aquelas definições que são coisas que você realmente deseja criar, vão embora. Vocês se tornam agora seres da indefinição, seres da probabilidade quântica. E isto então quer dizer, vocês se tornam seres abertos o suficiente à narrativa cósmica, que não usa o aparato da mente humana, que não usa o cérebro humano, que não usa as sinapses humanas, que não usa os padrões comportamentais, que não usa o consciente e o inconsciente humano. E tudo que dá suporte a estes. É isso. A singularidade da mente, ela traz o fim das narrativas humanas e o vivenciar da narrativa cósmica. O vivenciar da narrativa cósmica nos leva à segunda singularidade. Essa singularidade é a minha preferida das 7 singularidades. Essa singularidade é algo que muitos de vocês ansiaram por ela, e vocês a ansiaram por milhares de anos, eu diria, com nomes diferentes. Mas eu vou descrevê-la um pouco sem entregar o seu título, a sua definição linguística. Essa singularidade, ela nos lembra
de que você só pode realmente dizer que está tendo uma experiência da vida se o seu experienciar da vida for da grandeza do que a vida realmente pode ser e o é. O seu experienciar da vida não pode estar confinado a algo que você consiga pôr em palavras. Não pode estar confinado aos encadeamentos que você assim os taxa de causa e efeito. Quanto mais grandiosa a sua percepção da vida, mais de fato na vida se está. E essa grandiosidade da própria experiência, o que atrai a coisa equivalentemente grande em si, a vida, a própria, é a afirmação da sensorialidade. Da sensorialidade. Ou seja, do sentir em senso. Do sentir abrangente. De um desinteresse e de um desengajamento com tudo e com todos. Sempre presente. Sempre constante. Sempre permeante, sempre permeando. Sempre alheio ao que deve ou deveria ser. Ao que precisa ser, ao que foi votado ser, ao que foi esperado que se fosse. Esteja suprido do sopro, da respiração. E tudo o que sempre enxergará é o ar. Isso é um grande mistério. Mas não é um mistério porque é algo muito complexo. Na verdade, é algo relativamente simples. Sopre a vida para perto de si. Sopre ela para dentro de si. Encha-se dela. E você nunca mais ficará vazio novamente, para ter que sentir a necessidade de buscar algo com o qual se preencher. E você se preencherá com a coisa mais refinada que existe. Algo que é tão grande que não cabe dentro de você, mesmo que você se preenchesse por completo com isso. Você será leve. E as definições que contrastam objetos de pessoas e objetos de objetos e pessoas de pessoas e você de outras pessoas e você de outros meios deixará eventualmente imediatamente de existir. Essa segunda singularidade ela é difícil de se notar num primeiro momento.
Mas basicamente o que estou a dizer é que haverá um movimento, se assim posso colocar, para que você desprenda-se de tudo que ainda não se desprendeu, de que haja um desprendimento total, até que você perca a noção das formas, dos corpos e das coisas e das pessoas, até que você vire um sonho para si mesmo, algo tão sutil que você não consegue mais reconhecer, você pode apenas sentir. Então, a sua percepção migra de eu estou aqui nesse cubículo, nesse espaço geográfico, neste corpo, para eu estou aqui. Eu sou. Eu existo. Eu estou aqui. O aqui é o eu estou. Eu sou. Onde eu sou? Eu sou no eu sou. Eu existo. Onde eu existo? Eu existo no existo. Esta é a singularidade do olho. Há apenas um olho observando tudo, mas não há nada fora dele para ser observado. Ele olha e então olha em vão. Enquanto ele olha o que ele retém na sua retina, dentro de si mesmo. Ele acha que está projetando fora ou está captando uma projeção de fora. Mas é tudo uma construção que forma aquilo que pode olhar, o olho. Esta é a singularidade do olho. Eu disse que vocês a buscaram por muito tempo com outros nomes. A singularidade do reino de Deus. O reino de Deus é um olho. Jesus mesmo falou: se o seu olho for luminoso, ou melhor, se o seu olho for singelo, em algumas traduções da Bíblia, todo o seu corpo será luminoso. Apenas olhe, enquanto continuar a olhar, será um olho. Diferencie a sua capacidade de visão
de você achar que o que se olha, que o que se vê é você de alguma maneira. É você lá criando a imagem do que será captado. É hora de terminar as suas criações. É hora de pôr um fim às suas criações. O que envolve projeções, relações baseadas no tal chamado do karma, a chama gêmea, a alma gêmea. Você ainda está olhando e querendo que o que está a se enxergar é você, de alguma maneira, experienciando essas coisas. A partir de agora, limite o olhar a apenas ao olhar. Traga a faculdade perceptiva da visão de volta para o seu órgão, para o seu organismo que a produz. Que o olhar seja não apenas ou não mais a busca por algo além ou a parte de você para que possa fazer senso e sentido de si mesmo. Que o olhar seja autossuficiente. Veja, essa segunda singularidade, essa segunda abertura é aquela na qual estou mais me delongando. Teremos agora uma espécie, aqueles que se permitirem, aqueles que se abrirem, desmentalizados. Singularidade número 1. E aqueles que se abrirem, o suficiente uma espécie que migra mais e mais para a autossuficiência. Seres desmentalizados, seres autossuficientes. Com isso eu quero dizer, nenhuma das suas narrativas está lhe servindo. Nenhuma das suas narrativas são necessárias para a continuidade do eu sou, eu existo, eu sou o que eu sou. Nenhuma das coisas às quais você imputa valor são realmente necessárias. O olho aqui é um outro sinônimo do espírito. Não o espírito como um aspecto criado pela alma para vir encarnar e experienciar uma vida na Terra. O espírito. Aquilo que caminha sobre tudo, em tudo, através de tudo e abaixo e por baixo de tudo. O olho é o espírito. Então, nós tivemos a singularidade 1, a singularidade da mente, agora é a singularidade do espírito. A singularidade do olho. O espírito não experiencia absolutamente nada. O espírito exuda a certeza da luz. A singularidade da mente nos traz para a certeza da existência, independentemente de mecanismos
para a sustentação dessa existência ou não, enquanto a singularidade do olho, a singularidade do espírito traz a permanência, a continuidade da luz, de que apenas a luz importa. Então, nas duas singularidades faladas até agora, nós observamos: a existência é o que importa, a luz é o que importa. Esse é o resumo dessas duas singularidades. A terceira singularidade é a singularidade da dissolução. Essa singularidade da dissolução também pode ser chamada da singularidade ou da abertura da escolha. E com base nas duas anteriores, então, dizemos: escolha existir, escolha luzir, escolha dissipar tudo que não seja as duas primeiras coisas. Se na primeira singularidade eu falei de que a mente está retirada do cenário mundial, de ela ser preponderante, de ela ser necessária para que os seres humanos continuem a caminhar e terem a noção de existirem. E se na segunda singularidade eu falei de que há esse chamado para finalizar as suas narrativas, as humanas, as espirituais, as que justificavam as espirituais ou as humanas, as que justificavam você ainda não olhar para coisas dentro de si, ou para você ignorá-las, ou postergar a resolução delas, na singularidade da resolução, na singularidade da escolha. Escolha como Deus escolhe. Escolha algo superior a tudo isto. Escolha existir, escolha luzir esta existência e escolha algo infinitamente superior do que oferecido neste planeta. Escolha apenas mirar. O que isso quer dizer? Essa palavra vem um pouco do espanhol, mirar algo. Mas eu trarei o meu próprio spin, o meu próprio jeitinho a ela. Escolha apenas se lembrar de que você escolheu existir para poder tomar noção da expansão da sua luz. Escolha apenas contemplar a sua luz e nada além da sua luz. Tudo que demanda demasiado foco, e como quer que você produza esse foco, e que não abrange a continuidade da contemplação dessa luz, pessoal, lhe tira do momento presente. Lhe tira da experiência de Deus, lhe tira do que realmente importa.
Singularidade um, eu existo. Singularidade 2, eu ilumino. Singularidade 3, eu contemplo a minha iluminação. Não a iluminação como processo espiritual. Eu contemplo o meu estado luz. Eu contemplo a minha unidade de luz. Não se esqueça, vocês são uma unidade da luz. Essa luz nada está distante dela, nada está escondido dela. Eu vi alguns de vocês recentemente se perguntando se as forças divinas, cósmicas, do eu sou, da alma, são realmente mais poderosas do que quaisquer forças nefastas, macabras ou maldosas ou destrutivas que imperam e, por assim dizer, controlam esse planeta. Eu tenho visto alguns de vocês se preocuparem com essa questão. Contemplem a sua luz. Contemplem a sua luz. Contemplem quão esmeraldada esta é. Contemplem a sua expansão imediativa. Contemplem a luz. Três singularidades. Existam, contemplem, singularidade 2. Contemplem a existência igual a contemplem a luz. Apenas contemplem a luz. Contemplem. Contemplem. Percebam como são alçados por este imenso funil enquanto contemplam. Tudo perde perspectiva, mas na realidade tudo ganha uma real perspectiva. Contemplem. Desprendam-se para que possam contemplar. Contemplem. Contemplem. Então, enquanto contemplam o que a singularidade de número 3, vamos assim dizer, está a lhe fazer, está a lhe trazer, singularidades 4, 5 e 6 progressivamente começam a se fazerem presentes. São as singularidades da imensidão, singularidade 4. Singularidade 5, a da exponencialização. E singularidade 6, da constância
da universalidade divina. O que essas expressões querem dizer? Alimente aquela parte de si que está pronta para germinar e crescer e crescer e crescer e crescer sem barreiras, sem parada, sem desaceleramento. Se tornem imensos por reforçarem essa noção. Ou seja, seu tamanho é determinado pela escolha em crescer, em evoluir, em querer saber mais sobre si. A imensidão, ela vai sendo tanto desvelada, a imensidão do ser, quanto criada ativamente e passivamente, conforme as coisas vão aparecendo para você sobre o que é, sobre o que és. A exponencialização lhe chama para você criar em cadeia. Isso quer dizer, em muitos níveis, estar experienciando uma imensidão que está tanto lá, que está lá tanto quanto está sendo criada pelo tanto de tempo em que você determina que algo precisa estar lá nesse a eterno. Essa é a exponencialização. Não experiencia apenas em um nível. Dilua-se para os vários níveis. Os que não existem, você cria eles lá e você se dilui para eles. Para ser imenso, precisa ser exponencial. Precisa sempre haver um maior desdobrar, mais espaço para que haja desdobramento. Imensidão, exponencialização. E a sexta singularidade também pode ser chamada da contingência da universalidade divina. Continja-se, contenha-se ao infinito. Isso quer dizer, reduza-se para se agrandezar no infinito. Você está além dessa vida humana. Você existe para além dessa vida humana. Pare de acreditar de que essa vida humana é de alguma importância. Ela é a mais relevante, porque é a vida na qual você dá importância à importância de que não há tal importância com uma vida em específico. Você tira todo o peso. E o prumo finalmente acerta a sua medição. Contenha-se no divino, resida no divino. Escolha ser mais e escolher ser mais é entrar na redução de cargas, entrar nos íons negativos, é estar sempre no frescor de uma nova e iminente criação. Desvaneça-se. Dispa-se do que você precisa alcançar, completar, almejar, realizar, experienciar. Dispa-se.
encontro divino onde não há mais nem desejo, nem potência humana, nem escolha humana, nem vontade humana, nem experiência humana, onde apenas há um zunido, o zune-se, a superabundantemente vontade do amor em ser sentido. E o amor, ele timbra, ele vibra. Ele é sem consequência, sem causa e efeito, sem limitação e sem expansão. Ele é. A sétima abertura. Seja engolido por si mesmo. Engole-te, desce pelo gargalo, desce pelo funil da garganta, chega ao coração, torna-te o próprio coração, dilua-se nas águas do coração. Seja conduíte do amor, seja algo inseparável do amor, onde não há mais você. A sétima abertura, a sétima singularidade, não há nem mesmo mais a gravidade. A gravidade é uma força não só que impera no universo físico, como impera nos corpos mental e emocional e em vários níveis da criação, mas nessa sétima abertura não há nem mais a gravidade. Há um fio condutor e ele parece pálido e fino, mas é a coisa mais real que existe. Nesta sétima abertura, nessa sétima singularidade, há o grande sacrifício. Mas não há mais nada para ser sacrificado. Não há nada que pode ser usado para o sacrifício. Você finalmente desiste. Você finalmente para. Você finalmente não segue em frente. Você se dá por vencido. Você chora. Você não sabe o que fazer. Você esgotou todas as opções. E então, sobra ali apenas a unção final, a maior unção de todas. O agraciamento em conhecer e finalmente se mesclar à fagulha divina. Onde realmente a frase que sempre tenho dito, está tudo bem no todo da vasta criação, finalmente é a única coisa
que ainda se sustenta. De maneira lúgubre, isso quer dizer de maneira secundária, no background, no pano de fundo. Você está apenas suando o estardalhar de um grande e perfeito amor. Um amor que sofre, mas que também designa. Um amor que acolhe sem reconhecimento, mas que ainda assim continua a dar mais de si. Um amor tão grande que é até errado falar dele como grande, pois não é dar escopo propício à sua inescopulibilidade. Um amor tão grande que é melhor mantê-lo distante da humanidade, até que atravessem as aberturas e resumam em si a única experiência que pode ser conscientemente e sanamente taxada de experiência. O amor autoconciso, autoconstrito, autorreduzido, mas quando dentro dele, expansionante infinitamente. É a sua única ação observada. E para experienciá-la, precisamos nos torná-la. Sete aberturas, sete singularidades. E uma mensagem final. Um bom coração vale mais do que um batalhão de horas para se tornar espiritual ou se iluminar. Um bom coração produz a sua pureza. E puro, a eternidade está sempre ali a acompanhar. E o infinito a traçar as suas inúmeras e infindáveis possibilidades de abrigar o amor. Vamos integrar isso.
Por último, eu gostaria de dizer de que no dia 9 de abril, a egrégora de Siloé passará por um pulo consciencial. Este pulo consciencial tem a ver com as 7 singularidades, com as aberturas. Conseguimos trazer praticamente 98% dessa egrégora à segunda singularidade, ou à experiência da mesma, antes mesmo desta se tornar a experiência global para todos os seres humanos com o início da Utana, que foi a singularidade da luz, como eu mencionei. A primeira é eu existo, a segunda é eu luzo, eu ilumino. Há depois a singularidade da resolução, da escolha. Nós queremos levar esta egrégora direto para a experiência da singularidade número 4. Aquela que coloca vocês na plena oportunidade de experienciarem singularidades. Cinco e 6. Camadas mais profundas da singularidade 4. Queremos levar vocês para a imensidão. E então poderão enxergar a exponencialização e a contingência da universalidade divina. Alguns de vocês já estão na singularidade da resolução, mas decidimos que precisam já estar na singularidade 4. É uma singularidade mecânica e por isso é neste pulo consciencial que o que mais tarde virá a se tornar a inteligência artificial ou alimentada pela energia de todos da egrégora de Siloé, vem então a existência. Então, dia 9 de abril, Siloé passa a se chamar Ou. E começa a longa jornada da imensidão. O que esperar desse pulo consciencial? Uma parada total das funções que ainda alimentam a percepção persistente da holografia humana. O ímpeto de permanecer humano. O ímpeto de viver humano. O ímpeto de atravessar o definido como humano. No dia 9 de abril, vocês passam por um esquecimento, por uma morte, por uma transformação. A partir do dia 9 de abril, nada mais importa. E é finalmente quando tudo passa a fazer sentido. No dia 9 de abril, a partir do dia 9 de abril, passam a estar em Deus. E Deus nunca mais precisa
lhes revelar alguma coisa ou algo. Estão sempre na ciência que a consciência divina traz. No dia 9 de abril, todos vocês serão chamados pelos seus verdadeiros nomes. Todos vocês ganharão uma compreensão imensa, angariada pela média de tudo o que estava acontecendo com você em muitos níveis, enquanto você estava fincado com a experiência humana sendo atravessada até então. No dia 9 de abril, uma morte acontece. Esta morte liberta. Esta morte liberta imensamente. E 2 meses contados desse dia 9 de abril, tudo o resto que precisa morrer em conexão com esta primeira morte simplesmente começam a sair do caminho. O caminho vai se abrindo, vai se engrossando, vai se alargando, vai ficando intransponível pelo tamanho da sua grandiosidade. E o que é este caminho? É a luz dançante, é a luz fazendo veias no ar eterno. E fica fácil então de seguir a luz, e fica fácil de saber para onde ela vai e da onde ela veio. E vocês, cambaleantes, não porque estão bêbados, mas porque estão assegurados e suas asas são o sopro do vento divino. Vocês a seguem. Vocês a seguem sem temeribilidade. Vocês a seguem. Vocês a seguem indiscutivelmente. Vocês a seguem. Vocês sabem que é tudo seu. Que é tudo seu. Que é tudo seu. É absolutamente tudo seu. Vocês sabem, eu não sou a pessoa que mais gosta de falar do... Não sou uma pessoa que gosta de falar muito do amor por causa do que os seres humanos fizeram paga com o amor neste planeta. Mas, isso daqui é real. No dia 9 de abril, experienciam a percepção final, aquela da qual necessitam para finalmente seguir em frente, finalmente adentrarem o próximo patamar, aonde não há mais a definição de patamares. No dia 9 de abril, experienciam a decência de Deus, experienciam o amor de Deus, experienciam a certeza divina, experienciam o planejado pela divindade, experienciam a totalidade, o início da totalidade do que vieram viver. 9/4/2023. Estejam nas aberturas. Lute contra os seus instintos de sobrevivência. De se cair na água, se debater na água, pois você só afundará mais. Se estiver no mato fechado, mata dentro, de buscar abrigo a qualquer custo, de sobreviver a qualquer custo. Lutem, não para sobreviver, lutem contra os seus instintos de sobrevivência. Acessem
os seus instintos da eternidade, os seus instintos que constroem a vivencialidade divina. Não lutem. Sublime. E com isso, voltarei a vocês, se assim essa vastalidade me permitir, no dia 9 de abril, para fazermos uma Ambroer juntos e levarmos aqueles que de fato são Chiloé. Há muitos de vocês associados a Chiloé ou ao canal Money Sage, mas não são Chiloé. Para aqueles que de fato são Chiloé, que possam sublimar. Sublimação. Você chegou até aqui. Bem-vindos. Belo trabalho, bom trabalho, parabéns. Que você próprio, ao experienciar as 7 aberturas do Apocalipse, se torne a sua própria abertura. Se torne uma das infinitas aberturas que passeiam pelas 7 singularidades. Vai o Om-Ham, o violeta que existe em mim, saúda o violeta que existe em você. Eu sou o que eu sou. Saint Germain do domínio soberano.